Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de novembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, no YouTube e no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, nos domingos também a partir das 8h30 da noite e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no nosso canal, no canal da Diocese de Caxias do Sul, no YouTube, para receber as notificações, também os vídeos, tudo que nós produzimos, então, enquanto conteúdo de áudio e vídeo todas as semanas. Basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Neste dia 3 de novembro, enquanto Igreja no Brasil, nós celebramos a solenidade de Todos os Santos, que originalmente acontece no dia 1º de novembro, mas então, no Brasil, nós celebramos sempre no domingo seguinte. E o nosso tema de hoje? O que nos espera depois da morte? Ou melhor, o que nos espera depois da nossa morte? E nós vamos tratar, do que nós, enquanto igreja, acreditamos sobre a esperança na ressurreição, a vida eterna, comunhão dos santos e tudo o que vai nos levando para o final da nossa vida e o que nós cremos do nosso encontro com o Senhor. Nosso convidado de hoje é o padre Leandro Teles, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, com formação em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com mestrado em teologia pela mesma instituição. Atualmente ele é doutorando em teologia moral pela Academia Alfonsiana, vinculada à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, e está como reitor do Seminário Maior São José de Caxias, além de ser o referencial para a formação dos seminaristas da teologia e também ser o chanceler do bispado. Olá, Padre Leandro, obrigado pela tua presença. Uma saudação a todos os que acompanham este programa, especialmente você, Felipe. Que bom, obrigado pelo convite para estar mais uma vez aqui falando sobre esse tema tão importante para a nossa vida, que é a esperança. Praticamente às portas desse jubileu da esperança, que o Papa Francisco nos convoca como igreja no mundo todo. Então é o momento, com certeza, de nós podermos colocar um pouco mais de luz nessas questões tão centrais da nossa existência e que sustentam a nossa esperança para esta vida e para além dessa vida. Muito bem. E já começamos, então, essa conversa que ela é de esperança, como tu falas, Padre Leandro, agora. Porque, geralmente, nas nossas celebrações da Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão, elas têm um grande público, Nós lotamos a praça, as ruas, para fazer a procissão, as celebrações, a Via Sacra, e as celebrações da Vigília Pascal e do Domingo de Páscoa, muitas vezes tem pouca gente, menos gente do que na sexta-feira. Nós nos identificamos mais com o sofrimento de Jesus do que com a sua ressurreição? Sim, eu penso que, já respondendo de uma forma bem direta, sim, nós nos identificamos mais com o sofrimento de Jesus do que talvez com a sua Páscoa, a sua vitória. E isso é um fator cultural, é um fator antropológico, eu diria, que nós não podemos minimizar. É algo muito importante. É algo que fala da realidade da vida, do povo de Deus, das pessoas, especialmente do nosso país, que é um país marcado por tantos tipos de sofrimentos,
de sofrimentos, de conflitos, de misérias. Então, a história do Brasil, a história do nosso povo, se nós olharmos aqui também para a nossa região, né, a história da nossa região, de como ela foi formada, a própria história da imigração italiana, que estamos celebrando agora no próximo ano, né, os 150 anos da imigração italiana, é sempre uma história marcada por muito sofrimento, sofrimentos de todo tipo. Então, é natural, é antropológico que as pessoas, que os católicos, né, no nosso caso, se identifiquem muito com esse fator da paixão de Cristo. A paixão, que significa o sofrimento, né, a cruz de Jesus. O nosso grande desafio, como pastoral, digamos assim, como trabalho pastoral da igreja e como desafio de evangelização, né, é iluminar toda essa situação e experiência de sofrimento, iluminar tudo isso com a luz da ressurreição, com a luz da Páscoa, com a vitória de Cristo, que já é a nossa vitória. Então, essa esperança, a esperança da vitória, a esperança da ressurreição, a esperança de que a dor, o sofrimento, a morte, a própria morte, não são a última palavra na nossa vida, na nossa existência. A morte, o sofrimento, as injustiças, a violência não são a última palavra na história do mundo, na história da humanidade. Então, é nisso que a nossa fé católica nos ajuda a enfrentar e a compreender os sofrimentos da vida numa outra perspectiva. Não na perspectiva de um derrotismo, né, de uma melancolia, de uma depressão, etc., mas na perspectiva da esperança. E nesse sentido, como o Padre Leandro coloca, né, a importância também, o quanto nós externamos esta vinculação com o sofrimento de Cristo nas novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da CNBB, que deverão ser apreciadas e aprovadas no próximo ano, aparece como um dos elementos a força da piedade popular. Nós temos, né, grandes momentos aí durante Quaresma, Semana Santa, muito fortes, seja da oração da Via Sacra, as procissões, né, esses gestos que também nos aproximam do sofrimento de Jesus, mas como o Padre Leandro coloca, é também uma responsabilidade pastoral nossa de iluminar tudo isso com a ressurreição de Jesus. Padre Leandro, no creio, né, no que nós dizemos o símbolo da nossa fé, nós professamos que acreditamos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. O que diferencia cada um desses trechos do creio? A comunhão dos santos, a ressurreição da carne e a vida eterna. Isto. Bom, nós poderíamos aqui fazer um curso de 6 meses falando só sobre esses 3 pontos do creio, né? Então, é claro que a nossa conversa hoje, ela vai ser um pouco superficial, né? Porque não temos condições de aprofundar muito a riqueza desses artigos do creio, né? A comunhão dos santos, ela se refere a este vínculo, digamos assim, né? O vínculo que permanece sempre na nossa vida com todos aqueles que já partiram e fazem parte da igreja celeste, digamos assim, a igreja triunfante, ou seja, os santos de Deus, né? Aqui, quando nós falamos de santos,
estamos nos referindo não somente aos santos canonizados, né, aqueles que foram declarados pela Igreja como santos, né, como Santo Antônio, Santo Inácio, Santa Lúcia, tantos santos que nós temos de nossa devoção, mas aqui se refere a todos aqueles que estão no céu, que estão já participando da felicidade eterna, da plenitude do céu, na glória de Deus. Estão nessa comunhão dos santos. E também se refere àquelas pessoas que ainda não entraram na plenitude do céu. E isto, na doutrina da Igreja, nós nos referimos com a ideia de purgatório, né? Aqueles que estão no purgatório, ou seja, estão ainda se purificando num processo de purificação final. A palavra purgatório significa purgar, significa purificar, limpar. Então, na doutrina da Igreja, nós temos este ensinamento de que na hora da morte, né, quando Jesus nos chama, nem todos nós estamos 100% prontos para entrar no céu, né? Às vezes a gente morre com alguma coisa ainda de pecados no nosso coração, né? Ódio, rancor, alguma maldade, etc. Então, nós precisamos de uma ajudinha, entre aspas, né, para entrar no céu. E essa ajuda é a ajuda da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que nos purifica daquilo que a gente não conseguiu se purificar nesta vida. Então, o purgatório, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, usando a imagem de uma purificação pelo fogo, São Paulo vai nos dar essa ideia de uma purificação final na nossa vida, que nos possibilita entrar na plenitude do céu. E isso nós chamamos de purgatório. Então, aqueles que estão no purgatório, né, passando por esse processo de purificação final, e aqueles que já estão na glória de Deus, na plenitude do céu, todos estes nós chamamos de santos. E quando falamos da comunhão dos santos, estamos falando deste vínculo que nos une, os vivos e os mortos. Existe um vínculo, uma comunhão, uma união entre nós que estamos vivos e estes nossos irmãos que estão, seja no purgatório, seja no céu. E qual é esse vínculo? Como é que acontece esse vínculo, essa comunhão espiritual? É através da oração. A oração de intercessão. Nós rezamos por eles, né, especialmente por aqueles que estão no purgatório, os ajudamos com a nossa oração a se purificarem e eles rezam por nós. Então, os santos, né, intercedem por nós. É um intercâmbio de favores espirituais, digamos assim. É um intercâmbio de dons espirituais que acontece unicamente através da oração. E por que nós acreditamos na ressurreição da carne e na vida eterna? Exatamente. A ressurreição da carne significa a recuperação da totalidade do nosso corpo. Porque a Igreja ensina, na nossa doutrina cristã, nós cremos que o ser humano não é apenas um ser espiritual. Nós não somos apenas uma alma espiritual. Deus nos criou corpo e alma.
Então, a Igreja, a Sagrada Escritura, né, a Bíblia, a antropologia cristã, nos ensina esta unidade. Existe uma unidade total entre corpo e alma. E o que vai ressuscitar, né, no fim dos tempos, aquilo que a Bíblia diz, o último dia, né? Jesus diz várias vezes no Evangelho de João, capítulo 6, quem crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então isso aqui é um outro elemento também, né, da nossa fé, que nós cremos numa ressurreição dos mortos, né, que é uma ressurreição final, ou seja, é no último dia, é no final dos tempos, aquilo que a Bíblia chama de final dos tempos e que popularmente a gente diz o fim do mundo, né? Que esse fim do mundo acontece com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus no fim dos tempos, que nós chamamos de parousia, e neste evento acontece a ressurreição final dos mortos, que é uma ressurreição da carne. O creio, a oração do creio, né, como nós estamos citando aqui, a oração do creio, ela destaca que essa ressurreição, ela não será uma ressurreição puramente espiritual, mas ela será uma ressurreição da carne, ou seja, do corpo, de um corpo que terá também uma dimensão material, uma dimensão física, porque, como eu disse antes, essa dimensão corpórea que nós temos, essa dimensão material, física, ela faz parte da essência do ser humano. O ser humano, como Deus criou, ele é corpo e alma, ele é essa unidade. Portanto, a ideia de ressurreição no cristianismo, ela sempre esteve ligada à ideia do corpo, e de um corpo que também tem uma dimensão física. Porque na antiguidade existiam religiões e filosofias, correntes filosóficas, que desprezavam o corpo. O próprio platonismo. E hoje também, hoje tem várias teorias aí religiosas, muito populares até, que desprezam o corpo, como se o corpo fosse uma espécie de casca ou uma espécie de prisão para a alma. Tem muita gente por aí que ensina isto, que o corpo é uma prisão para a alma. No cristianismo, não. Para o cristianismo, para a Bíblia, o corpo é sagrado. O corpo é sagrado. E o corpo, ele é um elemento essencial do ser humano. Por isso que nós veneramos, por exemplo, as relíquias dos santos, né? As relíquias nós veneramos, por isso que nós sepultamos os mortos com tanto respeito, com tanta veneração. O corpo é sagrado, vivo ou morto. Então, a ressurreição significa isso. Quando nós ressuscitarmos, não é apenas uma parte de nós que vai ressuscitar. Não é só a alma espiritual, mas é o todo, a totalidade do ser humano, o ser humano completo, o ser humano como Deus o criou, corpo e alma. Se acima nós falamos, Padre Leandro, do sofrimento humano da Sexta-feira Santa e tudo mais, é possível vermos sinais de vida eterna também no sofrimento? Com certeza. Aliás, para nós cristãos, o sofrimento só tem sentido se nós acreditarmos na vida eterna. Se nós tivermos essa esperança de uma vitória final sobre a dor, uma vitória final sobre o sofrimento e sobre a morte, porque a morte é o maior sofrimento, né? Como diz São Paulo, o nosso maior inimigo, o nosso último inimigo a ser derrotado é a morte.
Então, nós temos muitos sofrimentos na vida, evidente, mas o maior de todos eles é a morte. Então, tudo isto, tudo que nós sofremos na vida, tudo que nós passamos, os pequenos e os grandes sacrifícios da vida, né? Aquilo que nos custa alguma coisa, só tem sentido se nós acreditarmos que a nossa vida não termina aqui, não termina na hora da morte, e que esses sofrimentos, uma doença, por exemplo, né? Quem passa por uma doença, e às vezes é uma doença letal, é uma doença que vai nos tirar a vida. Eu só posso dar um sentido para isso se eu acreditar que essa não vai ser a palavra final na minha vida. Então, se eu creio que existe uma continuidade, que a minha vida continua além desse sofrimento que eu estou passando e além da morte que eu vou ter que enfrentar, ou a morte das pessoas que eu amo, se eu acredito que existe um futuro maior do que isto, e que esse futuro é um futuro de vida, é um futuro de alegria, de felicidade, é uma vitória, então eu posso passar, eu posso enfrentar os sofrimentos da vida, os sofrimentos presentes, e posso enfrentar a própria morte de uma outra forma, com um outro olhar, não com o olhar de uma derrota, de um fracasso, mas como uma promessa, como um mistério carregado de vida, de uma vida maior, inclusive, uma vida maior do que essa que eu vivo agora. Então aí a morte, o sofrimento e a morte, eles se tornam uma espécie de caminho, uma espécie de ponte, uma abertura que abrem a nossa existência para uma outra dimensão muito maior do que essa dimensão que nós vivemos hoje. A verdadeira vida, aquilo que no cristianismo, na nossa espiritualidade, nós chamamos de a verdadeira vida. Nós sabemos que a nossa verdadeira vida, a vida em plenitude, ela não é aqui, neste mundo, nessa situação atual, mas ela é depois. Perfeito. Que profunda reflexão nesse primeiro bloco fizemos sobre o que nós acreditamos enquanto igreja. E nós concluímos esse primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste 3 de novembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de novembro de 2024, quando no Brasil nós celebramos a solenidade de Todos os Santos. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia no programa Razões da Fé, pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais. O tema que nós estamos refletindo hoje, o que nos espera depois de nossa morte? E o nosso convidado é o Padre Eleandro Teles. Padre Eleandro, o que nos espera depois da nossa morte? Vamos para o céu? O que é o céu? É subir para as nuvens? O que é o inferno? É descer? O que nos espera depois da morte? O que nos espera depois da morte, segundo a doutrina cristã, aquilo que está na Bíblia, que Jesus nos revelou, é este futuro eterno, uma vida eterna. Ou seja, a morte não destrói a nossa vida, a morte não tem o poder de destruir a nossa existência, mas a morte transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida temporal em vida atemporal. Então, isso nós chamamos de eternidade. E essa
eternidade, essa vida eterna, ela acontece numa outra dimensão, né, uma outra dimensão de tempo e de espaço. Então nós não podemos imaginar que o céu, que o purgatório ou que o inferno sejam espaços físicos, né, geográficos. Não podemos imaginar isto, né? Não é que o céu está lá em cima, atrás de alguma nuvem ou atrás de alguma estrela. E também o inferno, por outro lado, não é que está lá embaixo, no centro da Terra, né? Nada disso. Essa ideia de olhar para cima quando falamos de céu e olhar para baixo quando falamos de inferno é simplesmente uma forma simbólica de tentar expressar aquilo que é impossível de expressar, aquilo que é invisível. Ou seja, nós cremos que Deus seja algo elevado, né? Algo bom. É uma expressão que a gente usa até quando nós estamos muito bem, contentes, alegres, felizes. A gente diz, hoje eu estou para cima, né? A pessoa está com alto astral. Ou quando a pessoa está muito triste, sofrendo muito, ela diz, hoje eu estou para baixo, né? Então, são expressões que nos falam de um estado de espírito. O céu é um estado de espírito. É estar próximo de Deus, é estar perto de Deus. E o inferno, por outro lado, é exatamente o contrário, né? É estar afastado de Deus, longe de Deus. Então, a ideia de viver eternamente no céu ou viver eternamente no inferno significa eu estar ou eu entrar nesta comunhão com Deus, né? Comunhão significa um estado de união. Eu viver em união total com Deus, onde Deus está, né? Então nós chamamos isso de céu. Poderíamos dizer, usando uma outra imagem, que o céu é o coração de Deus. Para onde é que nós vamos? Para onde é que nós desejamos ir depois dessa vida terrena? Vamos para a casa do Pai. O que é essa casa do Pai? Esse reino dos céus, como Jesus fala no Evangelho, o reino de Deus, o paraíso celeste também é uma outra imagem que tem na Bíblia. É o coração de Deus. Nós vamos entrar nesse espaço espiritual que é o próprio Deus. Nós vamos habitar no coração da Trindade. Ali será o nosso espaço vital. O próprio Deus. Viver eternamente nessa união, nessa comunhão plena de amor com Deus e com todos os irmãos, todos aqueles que estão nesse céu, estão no coração de Deus. Nós poderíamos parafrasear o nosso primeiro bispo, Dom José Barea, que no seu lema episcopal trazia, né, a nossa fé é a nossa vitória? Fides nostra, victoria nostra, né? A nossa fé é nossa vitória. Com certeza. Essa é a nossa vitória, e aí, voltando àquilo que falávamos antes, né? Quando falávamos dos sofrimentos da vida e da própria morte, a nossa vitória sobre todo o sofrimento, a nossa vitória sobre a morte, é a fé em Jesus ressuscitado. É a fé na ressurreição. É essa fé na vida eterna. São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou, se nós não acreditamos na ressurreição dos mortos, portanto, na ressurreição de Jesus, então a nossa fé não tem sentido nenhum. A nossa fé é vazia, é vã. E nós somos dignos de piedade, então, né? Porque aí a nossa vida não tem sentido nenhum.
o quanto é bonito, né, nós entendermos sempre um pouco mais do que nós rezamos e do que nós celebramos na Eucaristia. A Eucaristia é a vida, a Eucaristia é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas eu sempre trago comigo uma canção, né? E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer na vida escondida no pão. Como nós precisamos sempre cada vez mais prestar atenção naquilo que a gente fala, né, no que nós rezamos lá no creio, porque às vezes a gente não tem muita certeza do que a gente reza no creio, como a gente falava antes, da comunhão dos santos, da ressurreição da carne, da vida eterna. A gente não tem aquela certeza. Mas porque a gente fala da boca para fora muitas vezes. Então, quanto é mais importante sempre a gente prestar atenção no que a gente fala e no que a gente celebra. Com certeza, ainda mais sobre esses temas, né, da nossa fé, que são conteúdos complexos, né? É tão difícil a gente falar dessas coisas com clareza ou com simplicidade, porque não são coisas simples. E é mistério também. É mistério, exatamente. Acima de tudo é um mistério. Nós não temos como desenhar isto, né? A vida eterna, o céu, o inferno, o purgatório. Como que será o corpo da ressurreição, né? Uma vez uma criança na catequese me perguntou, quando eu era catequista ainda, na minha paróquia, falando sobre a ressurreição dos mortos, a criança perguntou assim, foi uma das perguntas mais inteligentes que eu já vi. Ela diz assim, mas quando nós ressuscitarmos, lá no fim dos tempos, quando Jesus ressuscitar todo mundo, a gente vai ressuscitar, como é que vai ser o nosso corpo? A gente vai ressuscitar com a aparência que a gente tinha quando era criança, com a aparência que o nosso corpo tinha quando nós formos adultos, ou nós vamos ressuscitar igualzinho como a gente morreu se a gente for velhinho com 90 anos? Qual vai ser essa aparência? Como é que vai ser esse corpo? Vai ter cabelo branco? Vai ter... Com artrite e artrose? Pois é, né? Então, são questões muito complexas, não é simples. Não tem como responder a essas questões com aquela clareza que a gente gostaria de ter. A mesma coisa relacionada à própria cremação, né? Exatamente. Então, tudo isso é um grande mistério, são os mistérios da nossa fé. A nossa atitude como cristãos é de confiar em Deus. Nós temos que confiar no poder de Deus e nós sabemos que Ele fará isto, porque é o que Jesus ensinou. A promessa. É a promessa. Agora, maiores detalhes, Jesus não nos deu. A Bíblia não dá tantos detalhes sobre esses temas. Não tem como desenhar isso aí. Não é como responder a uma questão científica. Isso não é matemática, não é uma questão objetiva. Isso é um mistério. Então, eu sempre digo, tem certas perguntas que nós nunca vamos encontrar as respostas nessa vida. Só quando nós estivermos diante de Deus, na vida eterna, face a face com Deus. Eu diria que as maiores perguntas que nós temos no coração, as maiores interrogações que a gente tem na vida, sobre uma doença, sobre um problema que a gente enfrentou, sobre a morte, as maiores questões da vida, nós só vamos encontrar as respostas diante de Deus. Só Deus pode responder, ninguém mais pode. E Ele nos responderá na vida eterna, quando nós estivermos diante dele. Eu tenho muitas perguntas anotadas no meu caderninho, que se eu estiver um dia diante de Deus, espero poder um dia estar no céu, né? Tenho muitas perguntas para fazer para ele.
alguns termos que são muito bonitos e interessantes que nós usamos na liturgia, como se faz ali após a consagração, quando se recorda dos mortos, que nós falamos contemplar a luz da face de Cristo. Ou seja, é algo que não é escuro, que não é feio, é o belo, é a luz, é o que é bonito. Poderíamos... Então, tem termos bem interessantes que a igreja nos ajuda, com os quais a igreja nos ajuda a rezar. Sim, são expressões antigas, bíblicas e clássicas até, né? Como o esplendor da vossa face, a glória de Deus, né? Quando a gente diz que Deus o tenha na sua glória, né? Na sua santa glória. Então, são imagens que tentam, de alguma forma, mostrar o invisível, mostrar aquilo que é impossível de explicar com palavras, né? E às vezes essas imagens nos ajudam a compreender a beleza do céu, a beleza de estar junto de Deus, e por outro lado, aquelas imagens feias que nós usamos para falar do inferno, né? Como o fogo, né? O fogo do inferno é uma imagem, não é que no inferno tem fogo, né? Ninguém deve imaginar que no inferno tem lá o diabinho com rabo, com chifres. Com um maçarico queimando. Exatamente, um tridente. Não, mas são imagens que querem nos passar uma ideia de sofrimento, de uma coisa feia, a escuridão, né? Por quê? Porque estar longe de Deus, estar privado da presença de Deus, com certeza é uma coisa terrível, é um sofrimento. Então, esse contraste entre as imagens da beleza infinita e de uma tristeza, de um sofrimento infinito, é para tentar nos dar a dimensão dessa distância, dessa dicotomia que existe, né, entre Deus e o nada, que é o inferno. Agora, Padre Leandro, trazendo, né, essa questão de uma explicação humana das imagens, Padre Leandro também trabalhou na paróquia Santo Antônio de Bento, e em cima das portas laterais da paróquia do Santuário Santo Antônio, tem de um lado ilustrada a morte do justo, e do outro lado a morte do pecador, né? De uma forma, e tem muita gente que, né, festeiros de Santo Antônio, pessoas que passam por lá e dizem, eu vinha, desde criança venho aqui na igreja e eu me assustava com a pintura e a mãe dizia, que nós temos que acreditar em Deus porque senão o diabinho vem, né? mas como essas pinturas nos ajudam também, a arte nos ajuda a compreender um pouco mais a experiência de Deus, não é, Padre Leandro? Com certeza. É uma forma de catequese, né? As pinturas, os vitrais nas igrejas, mesmo nos livros, né? Antes dessa era que nós vivemos hoje, que é a era digital, né? E da inteligência artificial. Esses eram os recursos audiovisuais que nós tínhamos, que a igreja tinha, né? E por isso a igreja também desenvolveu tanto assim as artes, né? E a escrita, enfim. Então, eram as imagens catequéticas para nos mostrar, de uma forma pedagógica, a beleza de Deus e a beleza de uma vida com Deus e de uma morte, de uma vida eterna com Deus, e, por outro lado, a tristeza, o sofrimento de uma vida sem Deus e de uma morte eterna sem Deus, que é o que chamamos de inferno. E assim nós concluímos o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de novembro. Fique com a gente, até daqui a pouco.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, dia 3 de novembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. O nosso tema de hoje, o que nos espera depois da nossa morte? Porque estamos refletindo e hoje celebramos, enquanto igreja no Brasil, a solenidade de Todos os Santos. Ontem celebramos o dia de Finados, a comemoração dos fiéis defuntos, e nós falávamos, no primeiro bloco sobre o que nos une aos nossos irmãos que já partiram e que estão no purgatório, que estão no céu, diante desta nossa fé na comunhão dos santos. Padre Leandro, por que rezar pelos falecidos? Por que mandar rezar missa pelos mortos? E por que as missas gregorianas, que é algo tão tradicional aqui na nossa região? Sim. Isso tem a ver com aquilo que falávamos no início, né? Este vínculo que nos une com os mortos, seja com os santos que estão no céu, que intercedem por nós, pelas nossas necessidades, seja a nossa união com aqueles que estão ainda nesse processo de purificação final, que a Igreja chama de purgatório, pelos quais nós podemos rezar e interceder, ajudando no seu processo de purificação através das nossas orações. Então, é por isso que nós rezamos pelos mortos, porque a oração é esse vínculo que permanece. O poder da oração, a oração tem poder, porque é o Espírito Santo que reza em nós e por nós. Então, quando nós rezamos, nós estamos entrando no Espírito de Deus, o Espírito de Deus está entrando em nós, e é o Espírito Santo que faz essa ligação entre os vivos e os mortos, entre o céu e a terra. O Espírito Santo é essa ponte que nos liga através da oração. Então, por exemplo, um exemplo bem prático, né? Morreu uma pessoa da minha família, um amigo meu, enfim, que não deu tempo de eu pedir um perdão para essa pessoa. E eu precisava pedir um perdão, ou então eu precisava dar o perdão, e por algum motivo não consegui fazer isso, não consegui resolver alguma situação que ficou pendente com essa pessoa, né? Ou então, não consegui expressar como eu gostaria todo o meu amor, a minha gratidão, aquilo que eu queria expressar para essa pessoa. São tantas situações da vida, né, que acontece de a gente morrer ou de alguém morrer com situações pendentes, palavras que foram malditas ou palavras importantes que não foram ditas, né? Sentimentos que a gente não conseguiu resolver ou expressar. Tudo isto pode ser resolvido, tudo isso pode ser feito através da oração. Através da oração, nós podemos fazer chegar ao coração dos nossos falecidos o nosso amor, o nosso carinho, o nosso perdão, né? Enfim, aquilo que nós queremos dar a eles ou aquilo que nós queremos pedir a eles. Podemos fazer um parênteses, não precisamos ir no centro espírita, né? Com certeza não, e não devemos. Aliás, essa é uma grande confusão que os católicos fazem, justamente porque não têm formação, não têm conhecimento profundo e sólido sobre esses temas que nós estamos tratando aqui, né? Só um católico que realmente não conhece a sua fé é que vai em busca de respostas fáceis e soluções fáceis para os seus problemas e as suas dúvidas em outros lugares, em outras religiões, em outras igrejas, no espiritismo, ou seja lá onde. Ao contrário, quando o católico realmente conhece a doutrina da igreja, conhece a Bíblia e a sua fé, ele encontra a resposta certa
para as suas questões. Então, pela oração, pelo poder da oração, nós podemos sim fazer, entre aspas, esta comunicação, digamos assim, este vínculo, essa ligação com os nossos falecidos. Por isso que a gente vai no cemitério rezar, porque é um lugar simbólico para nós. Por isso que a gente acende velas, né? Porque a vela, como nós falávamos antes, a vela é um símbolo dessa luz eterna, dessa luz do céu que nós desejamos para os nossos falecidos e para nós também, né? A luz do Espírito Santo. É por isso que rezamos com flores, oferecemos flores e, sobretudo, a missa, porque a missa é a maior oração. A missa é a maior comunhão que nós temos com Deus e, portanto, com aqueles que estão em Deus, né? Com os nossos falecidos. Perfeito. Na teologia nós temos, Padre Leandro, dois termos, o já e o ainda não. Como podemos traduzi-los? Então, a vida eterna, como nós falávamos antes, a vida eterna, a ressurreição é um mistério. Ok, isso já deu para perceber, né? Que sobretudo, acima de tudo, é um mistério. Mas não é algo só para depois da morte. Então, quando a gente fala na Igreja Católica de vida eterna, que nós temos a vida eterna, quando a gente fala de ressurreição, nós não estamos falando de uma coisa que só vai acontecer lá depois da morte, lá no fim do mundo, ou sei lá quando. Não. A vida eterna é algo que já está acontecendo. Nós já temos a vida eterna. Nós já estamos ressuscitando. O dia que começou para nós cristãos católicos, o dia que começou a nossa vida eterna, o dia que começou a ressurreição para nós, é o dia do nosso batismo. Quando nós fomos batizados, nós fomos mergulhados, nós fomos colocados já dentro desse mistério da morte e ressurreição de Jesus, que já é a nossa própria morte e ressurreição. Ou como diz São Paulo, essa vitória de Cristo, a vitória da ressurreição, a vitória da vida eterna, já é a nossa vitória. Então, já é, mas ainda não plenamente, ainda não completamente. Essa vitória, essa vida eterna e essa ressurreição só serão plenas para nós depois da morte. A ressurreição, especialmente, né, a ressurreição da carne, como nós falávamos antes, a ressurreição do corpo, só será completada, só será plena no último dia, no fim dos tempos, quando Jesus vier na sua glória como Rei do Universo. E é isso que nós cremos, é isso que a fé da Igreja ensina e a Bíblia também, que no fim dos tempos Jesus virá como juiz para julgar os vivos e os mortos, né? Julgar todo o universo. Rezamos no creio também. Como rezamos no creio. E ali sim, né, nessa plenitude dos tempos, é que Jesus vai, então, instaurar ou instalar definitivamente o seu reino eterno neste mundo, transformando o mundo no seu reino eterno. Já concluindo o nosso programa de hoje, falamos da plenitude, do dia do fim dos tempos. E para concluir o programa, então, o que significa o juízo particular que ocorre no momento da nossa morte, quando cada um morre, e como a Igreja entende o juízo final, né? O juízo final e a sua importância para toda a criação. Isso, esse é o ensinamento sobre o juízo de Deus, né? Sobre o julgamento. Nós podemos dizer que existe um único julgamento de Deus
que é feito em 2 momentos, em 2 partes. O juízo final, aliás, o juízo particular, como você falou ali, que é na hora da morte de cada um. Quando a gente morre, cada um morre, e no momento da morte nós já somos julgados por Deus. E ali é decidido o nosso destino, o nosso futuro eterno. No momento da morte, com o juízo particular, nós já vemos como é que vai ser o nosso futuro. Se nós vamos para o céu, né, e para o purgatório, para essa purificação, ou então para o inferno. E aí ficamos eternamente, né, salvos ou eternamente perdidos, né, condenados. Mas haverá um segundo momento, digamos assim, deste juízo, que é chamado juízo final, que aí sim é, como eu falei, lá no final da história, no fim dos tempos, que ninguém sabe quando será, nem como será. Jesus deixou claro no Evangelho que ninguém sabe o dia e a hora. Mas que será esse momento, quando Jesus vem, nós chamamos isso de parousia, né? A vinda de Jesus no fim dos tempos, e ele vem como juiz para julgar toda a humanidade, não cada um individualmente, porque isso já foi na hora da morte de cada um, mas para julgar a humanidade no seu conjunto, para julgar a história humana, toda a história humana. E ali Deus fará triunfar a sua justiça, a justiça de Deus sobre toda a história de sofrimento, de mal, de injustiças, todas as vítimas da história humana, todas as vítimas, né? Toda a maldade, toda a violência, todo tipo de injustiça que aconteceu na história humana e que não tem um responsável único individualmente, né? Mas que a responsabilidade é coletiva, a responsabilidade é, às vezes, de gerações e gerações. Só Deus pode fazer esse juízo, só Deus pode restabelecer esse tipo de justiça, que é uma justiça histórica, é uma justiça cósmica. Então, nós falar desse juízo final, dizer que haverá um juízo final assim, significa dizer, em resumo, que no fim da história, Deus fará justiça para todos e para tudo. Deus fará justiça. O fim da história, a palavra final da história da humanidade não será a injustiça, não será o mal, não será a vitória do mal e da violência, mas será a vitória da justiça e do reino de Deus. E concluindo nosso programa de hoje, muito obrigado, Padre Leandro, pela tua presença aqui no nosso Razões da Fé. Trago a frase de São Leonardo Murialdo, que vai dizer: estamos nas mãos de Deus, e se estamos nas mãos de Deus, estamos em boas mãos. Nós agradecemos a você pela sua audiência, pela sua companhia, e desejamos uma abençoada semana. No próximo programa nós vamos tratar sobre a Jornada Mundial dos Pobres. Diretamente, o que também, talvez, provavelmente seja um dos critérios do nosso juízo, é o que está lá em Mateus 25, né? Estava com fome, me destes de comer, com sede, me destes de beber, nu e me vestistes, e tudo aquilo que está lá. E na próxima semana nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Pobre. Até o próximo domingo. Fiquem bem.